Opê, vamos lá, senhores. A gente está aí com um expositor refrigerado de 2 portas. Equipamento muito carregado de sujeira, senhores. Muita sujeira no equipamento, ok? Então a primeira análise que você tem que fazer, tá? A primeira ação que o senhor deve tomar, os senhores devem tomar acerca do equipamento é inspecionar o equipamento, tá? Verificar a cerca de sujeira, tá? Para depois, só depois, ver a questão do gás, ver a temperatura do compressor, o compressor tá legal, tá bacana, ver o retorno, tá retornando o fluido refrigerante. A primeira análise, não espeta o manômetro, não empurra gás no equipamento, tá? É muito temerário você ficar empurrando gás no equipamento sem antes realizar a manutenção e limpeza do equipamento. Faz a manutenção e a limpeza. Eu perguntei à cliente, a gente foi solicitado porque o equipamento não estava rendendo, tá? Não estava entregando a temperatura. Cheguei lá porque o equipamento estava parado de um dia para o outro, estava com 5 graus, tá? Mas geralmente fica lá entre 10, tá? 10, 15 graus, em razão da abertura de porta, ok? Então fique esperto aí com relação a isso, não empurrar gás. Primeiro faça a sua análise técnica acerca do equipamento. O equipamento está sujo, olha o ponteiro do manômetro. O que ele nos diz ali? Tô com 8, 10 PSI de pressão. Opa, tem pressão de gás, tá com bom retorno de fluido refrigerante. A linha de retorno tá fria e condensando. Opa, tá ok. O compressor tá trabalhando. Ok? Tá saindo vapor quente ali do motor do motor ventilador do condensador. Opa, legal, bacana. Vá lá no evaporador, ventilador do evaporador, tá soprando ar gelado lá pelo ensuframento, verifica, tá? Também, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque o técnico anterior, ele sugeriu a troca do motor compressor. Então eu falei para cliente, vamos lá, dona Elisângela, quanto tempo esse equipamento não passa por manutenção e limpeza? Alexandre, desde que eu comprei, há cerca de 4, 5 anos. Eu falei, opa, já acendeu um sinal de alerta. Entende? Eu falei assim, então vamos aplicar a limpeza. O que sai mais barato? Realizar a limpeza ou fazer a troca do compressor? Ela falou assim, a limpeza, então vamos fazer a limpeza. Aí depois, tá? De um jeito ou de outro, o equipamento tem que passar por manutenção e limpeza, não tem jeito. Ok? Então vamos fazer primeiro a limpeza e ver se existe de fato a necessidade de troca do motor compressor. Ok? Ela falou, então Alexandre, vamos fazer a limpeza. E antes de que me pergunte, senhores, eu vou dar aí o preço, o orçamento que foi dado acerca da manutenção e limpeza desse equipamento. Eu cobrei 350, senhores. Tá? Não cobre esse valor, cobre mais. Eu levei aí cerca de 3 ou 4 horas para realizar a manutenção completa, manutenção e limpeza completa desse equipamento. Ok? Tá aí a bandeja de dreno, sem o motor ventilador. Ok, senhores? Então, primeira ação para fazer a limpeza, retira ali a mangueira de dreno, fiz isso sem nenhuma dificuldade, e a posterior retira a bandeja de dreno, tá? Não lave a bandeja de dreno com o motor ventilador, tá? Sob pena de queimar esse cara aí, ó, tá? Retira o motor ventilador, retira a hélice e faça a limpeza separadamente, ok? Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas aí você não corre risco de queimar esse cara, não queimar o motor ventilador do evaporador e também não queimar o motor ventilador do condensador, ok? Tá aí, ó, o condensador sem o motor ventilador, tá? Eu retirei tão somente a hélice, senhores. O motor do ventilador ficou preso na grade, tá? E não aplicar o jato d'água, direcionar o jato d'água direto pro motor ventilador, tá? O motor do ventilador, sob pena de queimar esse cara. E limpar o equipamento, senhores, fazer serviço de faxineiro, tá? E eu faço isso sem nenhum tipo de vergonha, tá? E sem desmerecer também o pessoal que trabalha aí com serviços gerais, tá? Profissão muito importante aí para nossa sociedade, assim como o nosso serviço também. Valorize sua mão de obra, tá aí a bandeja de dreno higienizada, parcialmente higienizada, ok, senhores? Eu fiz tudo aí ali dentro, eu fiz a limpeza da hélice, da bandeja, tá? Das hélices, da bandeja, tudo ali dentro do gabinete, tá? E ó, esfregar ali as paredes do expositor, ok? Entregar um serviço bacana para o teu cliente. O serviço foi feito na íntegra, tá? Na íntegra. Na parte interna, na parte externa do equipamento,
tá? E joguei água, adverti ela, ó, aqui vai ter que jatear. E a minha lavadora de alta pressão tem pelo menos 1.800 PSI de pressão. Então, se eu tivesse por esse motivo, o serviço saiu em 3 horas, em 3, 4 horas, tá? Do contrário, ia levar até mais tempo, ok? Então, senhores, tiro o grosso ali com o pincel, utilizo uma trincha, aí retirei bastante poeira, muita sujeira. Utilize EPI, tá, senhores? Uma máscara aí, pra você não ficar respirando aquela poeira ali, ok? Aí, ó, retiro o excesso e depois, senhores, desengraxante líquido, muito produto. Utilizei cerca de 2 litros de desengraxante líquido diluído em água, tá? Vamos imaginar aí que eu utilizei 500 ml de produto, mais 1,5 litro de água, tá? Diluí bastante água. Botei aí meio. 1 litro de produto mais 1 litro de água, tá? Consegui fazer aí, botei no pulverizador. Espalhei o produto aí por todo o equipamento, toda a extensão do equipamento, sobretudo a serpentina do condensador e do evaporador. E depois, senhores, água à vontade, tá? Abre o leque, vê como é que tá lá o leque de água. E pode acontecer de você jogar muita pressão e danificar a serpentina do equipamento, tá? Então, ó, tá com o leque bem aberto aí, tá? Fiquem atentos com relação a isso, ok? E ó, bomba jet e água à vontade. Ok? Verificar o nível de tensão, qual é a tensão da tua bomba, qual a tensão que tem na tomada do teu cliente. Tem que ser compatível, do contrário tu vai sair com prejuízo lá do teu cliente. Ok, senhores? Tomar esses cuidados aí também. Perceba aí que o compressor é hermeticamente fechado, eu nem me preocupei com ele. Tá vendo lá, ó, só joguei algo em volta da grade que está sustentando lá o nosso motor ventilador do condensador. E água à vontade, senhores, água à vontade. Esse tipo de manutenção aí, ó, é uma excelente oportunidade para quem está começando na área da refrigeração comercial. Por quê? Porque você não vai fazer intervenção mecânica e nem elétrica no equipamento. Eu não mexi na parte elétrica do equipamento. Eu não mexi na parte mecânica do equipamento. Eu só espetei o manômetro lá e vi a pressão que estava. Eu vi o retorno. Eu nem precisava ver a pressão de fluido, tá? Nem precisava ver. Eu precisava só saber se tinha retorno de fluido refrigerante para o compressor. Ou o retorno tá frio, tá condensando, eu sei que o equipamento tá trabalhando bem. Entende? Vamos fazer a limpeza e a posterior vai fazer uma análise futura para saber se há necessidade ou não da troca do compressor. Entende? E tá entregando a temperatura, o cliente está satisfeito, não me ligou falando, o equipamento tá bom, Alexandre. Eu sugeri para ela fazer a troca do motor ventilador do evaporador, porque eu percebi que ele estava rodando com dificuldade. Mas ainda assim chegou na temperatura que eu setei lá, a temperatura de 1 grau. Ok? Senhores, no gabinete, na serpentina, para ter acesso à serpentina aí do evaporador, é só sacar a bandeja de dreno, tá? Com muito cuidado. Ela é presa com 6 parafusos para esse tipo de expositor de 2 portas, ok? Aí pede auxílio aí de uma pessoa lá, foi a proprietária que me ajudou a descer com ele. Só pedi para ela segurar enquanto eu desparafusava e desci com o cara e tirei, tá vendo ali ó, a conexão elétrica? São 2 conectores ali. Não tem resistência elétrica de degelo, então é mais fácil ainda para você entregar a manutenção desse tipo de equipamento, ok? E ó, água à vontade, tá? O equipamento vai performar. Eu cheguei lá, o equipamento estava em funcionamento. Mais uma vez, uma excelente oportunidade para quem está começando na refrigeração comercial, tá? Tem aí uma câmara frigorífica que a gente já entrega a manutenção preventiva e corretiva desse equipamento. Eu fiz a troca desse motor compressor, foi o primeiro contato que eu tive com essa cliente, tá? Ajuda ela bastante aí acerca dos equipamentos que ela tem. Eu não vejo a classe social da pessoa, senhores, não vejo a cor, tá? Eu não vejo nada, senhores, só vejo a possibilidade de ajudar e, obviamente, ser pago pelo serviço que eu estou prestando a ele, tá? Então tá aí o equipamento sendo higienizado, sendo manutenido, tá? No eixo do motor ventilador, do evaporador, do condensador, passa ali um desengripante, aqueles spray, tá? Isso daí é um serviço que eu não mostrei no vídeo, mas é o que eu fiz, tá bom? Apliquei nos dois, no condensador, no motor ventilador do condensador e do evaporador. Pega lá desengripante, spray desengripante, tá? Tá aí a bandeja de dreno.
tá? A bandeja de Denon com o ventilador já sobe junto. No final eu tive que tirar o ventilador porque a hélice estava batendo no fio. Tá aí, ó, equipamento já higienizado, pronto para ser entregue para o seu cliente, tá? Nunca esquecer, antes de realizar a manutenção preventiva do equipamento, desligar o disjuntor, senhores. Não jogar água no equipamento sem antes desligar o equipamento no disjuntor, ok? Eu acho que eu já falei isso, mas não custa nada lembrar, tá? Senhores, tem que prezar pela segurança, pela integridade física dos senhores, né? E de terceiros também, tá? Tá aí, ó, botou o ventilador no lugar, com a hélice também, tá? Utilizei uma chave canhão para poder retirar esse cara ali. E a mesma chave canhão para colocar ele de volta. São 4 parafusos, ok? Na verdade 3, que o lá de baixo ele já estava sem, entende? Lá embaixo ele estava sem um parafuso. Então, portanto, foram 3 parafusos utilizados aí para fixar o motor ventilador do condensador, ok? Então tá aí, ó, equipamento entregue, tá bom? Não digo que foi fácil, mas também não foi difícil. E cobrem mais, tá, senhores? Eu cobrei 350 porque é um cliente que a gente sabe, né? Eu vejo que não tem aquela condição toda, tá? Não tem aquela condição toda. Tá aí, ó. Oportunidade para quem não sabe como é feita a conexão do motor ventilador. 2 fios, senhores. Conexão a 2 fios. Não tem resistência de degelo, portanto fica até mais fácil entregar a manutenção desse tipo de equipamento, ok? Isso aí, senhores, equipamento em funcionamento, pronto para ser entregue para o seu cliente. Pronto para ser entregue para o cliente. E você faturar e sair voltar para casa com dinheiro.